Olá, alunos, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo com vocês, que vocês estejam se cuidando dos seus, das suas famílias. Hoje, nós vamos começar nossa terceira e quarta semana do PET 1, de Biologia. A gente vai começar a falar sobre o assunto de genética. Vou apresentar a aula para vocês aqui. Então, vamos lá. Na genética, a gente vai ver alguns conceitos de hereditariedade e noções de genética. Então, vamos lá. O que é genética? Primeiro de tudo, o que é genética? É o ramo da ciência que estuda a hereditariedade e a variação dos organismos. Como esses organismos são variados, inclusive as características dos seres vivos que são herdadas dos pais e das mães, que vão passando de geração em geração. As características são determinadas por genes, que são fatores que existem nos cromossomos que nós vimos na semana passada. Essas características, elas são transmitidas de uma geração para outra pelos gametas durante a reprodução, quando acontece a reprodução. Então, tem a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Nós vimos lá na mitose e meiose, né, que tem a divisão celular, e o óvulo, ele carrega 23 cromossomos da mãe, e o espermatozoide carrega 23 cromossomos do pai, tá? E nesses cromossomos que vão se ligar, fazer pares, é de onde vão vir as nossas características, do nosso pai e da nossa mãe, que também herdaram de seus pais e de suas mães. O que são genes? Genes, eles determinam as variedades de uma mesma característica para um mesmo ser, tá? Então, a gente chama isso de alelo. Como assim? O gene com o alelo, ele vai determinar quais são as variedades de características que existem naquele ser vivo. Eles são situados em posições específicas nos cromossomos, e esse lugarzinho do gene que está lá no cromossomo, a gente chama de locus gênico. Vamos ver uma imagem daqui no próximo slide. Os cromossomos ocorrem aos pares e denominam-se cromossomos homólogos. Nós vimos cromossomos e DNA na semana passada. Então, aqui a gente pode ver que temos um alelo que condiciona a cor da semente de uma planta, por exemplo, e aqui alelos que condicionam a forma dessa semente. A gente poderia falar que é de uma ervilha. Nós vamos falar disso mais para frente também. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais. O locus gênico é esse pedacinho, essa faixa preta aqui, é um pedacinho do cromossomo onde fica aquela responsável por aquela característica que a gente está vendo. Nesse caso aqui, é da cor da semente, representado pela letra V, a gente vai ver mais para frente o que é isso. Aqui também temos um cromossomos homólogos, porque são cromossomos iguais, e eles têm esses alelos que vão determinar a forma da semente. Então, gene é o que determina a característica, o locus gênico é aonde fica esse gene lá no cromossomo, e cromossomos homólogos são cromossomos iguais. A gente vai falar agora sobre genótipo. O que é genótipo? Os genes que o indivíduo possui para uma determinada característica constituem o genótipo. Quando o genótipo é determinado por genes iguais, o indivíduo é chamado de homozigoto. E quando determinado par de alelos por diferentes alelos, o indivíduo é chamado de heterozigoto. Então, a gente vai ver que o genótipo, ele está totalmente ligado ao fenótipo. Então, o genótipo, ele está lá nos genes, lá nos alelos, que a gente acabou de ver naquela imagem. Então, ele determina aquela característica geneticamente falando. Por exemplo,
vamos pegar assim para coelhos, um exemplo aqui para coelhos, a pelagem branca ou a pelagem marrom. O genótipo é o que vai caracterizar geneticamente aquela característica, tá? E fenótipo, ele se refere ao caráter em interação com o meio externo. Ele resulta da expressão dos genes do organismo, da influência de fatores ambientais e da possível interação entre dois fatores e entre dois fenótipos. Os genes, eles são representados por letras no nosso alfabeto. Então, a gente pode ver aqui, ó, um exemplo de flores. O fenótipo é a cor da flor e o genótipo é o par de alelos que estão lá no cromossomo daquelas flores, daquela planta. A gente tem aqui o W maiúsculo, que representa o alelo roxo, que é dominante. Quando a gente vai ver o que é alelos dominantes e alelos recessivos. Quando aparece o W minúsculo, significa que é um alelo para a cor branca de pétalas brancas e ele é recessivo. Reparem nessa imagem que aqui tem o W maior, o W maiúsculo, outro W maiúsculo. Aqui a gente tem um W maiúsculo e um W minúsculo, e mesmo assim apareceu a cor de pétalas roxas. Quando tem W minúsculo e W minúsculo em dupla, a gente fala que são alelos recessivos para aquela característica. Então, para acontecer uma característica recessiva, é preciso ter dois alelos iguais para recessivo. Se tiver um só, como esse aqui do meio, por exemplo, já não vai aparecer aquela característica branca, no caso aqui das pétalas brancas, que é do recessivo. Se tiver um dominante, vai aparecer a cor ou a característica dominante. A gente pode falar isso para qualquer característica que a gente estiver vendo na genética. Cor do olho, cor do cabelo, o jeito do cabelo, cor da pele, cor de pétalas, a forma da semente, enfim, tem uma série de possibilidades e características que a gente pode ver relacionado a fatores dominantes e recessivos, tá? Aí, quem que veio com o início do estudo de genética? Foi Mendel. Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas, por isso que eu falei para vocês ali atrás que a gente ia falar sobre as ervilhas. Mendel analisava a herança de características com a cor da semente, a altura da planta, o formato da vagem, a cor das pétalas também. Ele analisou uma série de características das plantas que ele foi fazendo cruzamentos. Para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Para ele começar a entender quais eram as características que herdava e que não herdava. Quais eram as características que as plantas poderiam aparecer, que poderia aparecer na planta, ou que poderia não aparecer na planta, mas que ela possuía aquela característica no DNA dela. A gente vai ver como é que isso aconteceu, o que ele fez no estudo dele. Então, o que aconteceu? Ele pegou várias características com variantes, como assim? Textura da semente lisa, né, ervilha lisa, ou ervilha rugosa, aquela que fica mais enrugadinha. Cor, verde e amarela. Cor das pétalas, brancas e violetas, roxas, como essas daqui que a gente estava vendo anteriormente. Formato da vagem, inflado e comprimido. Cor da vagem, verde e amarela. Outras características que ele viu, posição das flores e altura da planta, se era planta baixa, se era planta alta. O que o experimento de Mendel fez? Ele observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produziam sementes verdes, e ele chamou de plantas puras. Quando ele cruzou plantas de semente verdes com plantas de sementes amarelas, quando a gente fala semente, a gente pode falar de ervilha também, tá? Porque aqui a gente estava falando das ervilhas lá atrás. Então, ele
ele fez um cruzamento entre plantas, entre ervilhas verdes, que sempre davam como descendentes ervilhas verdes, então por isso que ele chamou de plantas puras. E ele também fez, e aí ele fez o cruzamento com as sementes amarelas também puras. O que é a pura? Quando todos os descendentes davam ervilhas amarelas ou sementes amarelas. E ele fez o cruzamento entre essas plantas, uma de semente verde e uma de semente amarela. O que foi o resultado? Ele chamou esse primeiro cruzamento de geração parental. E os primeiros resultados deram todos de sementes amarelas. Dessa forma, ele pensou e ficou intrigado. Por que eu fiz o cruzamento de plantas com sementes verdes e sementes amarelas e sumiu a característica verde? Por que isso aconteceu? Ele foi e fez um novo cruzamento entre essas amarelas filhas, que a gente pode chamar essas daqui de como se fosse a geração F1 de filhas, né? Ele fez o cruzamento entre essas plantas, que foi o resultado do primeiro cruzamento, e ele viu que apareceu novamente a característica de uma semente verde. Então, apareceu para 4 resultados, uma verde e 3 amarelas. E aí ele pensou o seguinte: por que apareceu essas características? Por que essa característica verde de ervilha ou da semente sumiu e depois reapareceu? Ele elaborou uma hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários que a gente viu os alelos lá nos genes. O que são os alelos, então? Mais uma vez, são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. A gente viu naquela primeira imagem dos slides. No caso das ervilhas, o gene característica cor da semente tem 2 alelos, um para a cor verde e um para a cor amarela. Só que ele percebeu que a cor amarela predominava sobre a cor verde. Tanto é que, se a gente voltar aqui no slide anterior, tem muito mais no resultado da geração F2, tem muito mais sementes amarelas do que semente verde. Então, isso significa que a cor amarela é dominante e que a cor de semente verde é recessiva. Então, é por isso que a gente se refere como o amarelo recessivo, o amarelo dominante e o verde recessivo. Isso é só para as ervilhas? Não. Isso é só para as pétalas das flores? Não. Isso são para todas as características, como eu estava falando para vocês. Então, o que acontece? Tem as características dominantes e tem as características recessivas. Só que essas características, que a gente chama de fenótipo, vimos ali atrás, elas estão diretamente ligadas com o genótipo. Para isso acontecer, para aquela característica acontecer, tem que ter um genótipo dominante. Ou para a característica recessiva aparecer, tem que ter os genes, né, recessivos. E aí, aqui a gente viu, então. Peraí, deixa eu finalizar. Então, vimos nessa aula de introdução à genética, aos conceitos genéticos. O que é característica dominante, o que é característica recessiva. O dominante, ele aparece mais em relação ao recessivo. A gente pode ver, e o Mendel comprovou isso nos estudos dele, quando ele fez o cruzamento entre sementes verdes e amarelas. As sementes verdes sumiram, porém, no segundo cruzamento que ele fez, essas sementes reapareceram. Isso significa que as sementes, a característica para a semente verde, ela não some, ela fica escondida, entre aspas. Então, ela fica escondida, mas ela uma hora vai aparecer novamente. Na próxima aula, a gente vai aprender como são feitos os cruzamentos para que o Mendel chegou nessas conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar. Estou à disposição de vocês.
Tá bom? Muito obrigada.